Brasil, olá você aí de casa! Hoje voltei com mais um Funções do Cinema, que é uma série aqui do canal, e a gente vai falar hoje da equipe de arte. Se você não viu, tem muitos outros vídeos sobre as funções do audiovisual numa playlist chamada Funções do Cinema, que eu vou deixar linkada aqui. Então vamos lá! A equipe de arte é responsável pela concepção visual de um filme, e isso inclui a aparência dos personagens e dos cenários. E se for um filme de ficção ou fantasia, também são responsáveis pelo design de criaturas ou personagens não humanos. É necessário um diálogo muito bem estabelecido entre a equipe de arte e a equipe de fotografia, porque enquanto a arte concebe os elementos que estarão no filme, a fotografia decide como transpor e usar isso em cada cena. A equipe de arte costuma ser a maior do filme porque são muitos profissionais voltados para coisas muito específicas. Claro que vai depender do porte do filme, então pode ter mais ou menos pessoas. Um longa de época, por exemplo, tem muito mais gente na parte do figurino, né, do que um curta que se passa nos tempos atuais, por exemplo. Mas geralmente a equipe de arte é bem cheia mesmo. A equipe é liderada pelo diretor de arte ou design producer, responsável pela unidade visual do filme. É um dos primeiros profissionais a começar a trabalhar. Já na pré-produção, ele lê o roteiro e imagina como incorporar de maneira visual tudo aquilo que o roteiro quer passar. Ele faz várias pesquisas de locação, define a paleta de cores, a ambientação que melhor combina com essa história e aí passa tudo para a equipe. Tem que ser uma pessoa super criativa e também, né, sempre tá alinhada com o diretor do filme. Hoje em dia, a função de diretor de arte foi renomeada como design producer, porque, em certos aspectos, o diretor de arte também está integrado com a equipe de produção do filme. E ele também se envolve muito com a parte de orçamento, porque é responsável pelo controle de quantos dias podem alugar tal espaço para gravar, quanto do dinheiro vai ser redirecionado para o figurino, cada uma dessas coisas. Junto com essa parte de produção e locação, também tem o cenografista, ou cenógrafo, que é quem cuida de todos os detalhes de cenário. Ele lida com as especificidades dos dois tipos de cenário, o estúdio e a locação. Se a gente tiver cenas gravadas em um estúdio fechado, ele que desenha uma planta de como vai ser o cenário, ele que faz uma lista de todos os objetos que vão ser usados para construção ou na cena, vê com a galera da fotografia como que é melhor direcionar as cores para combinar com a iluminação que eles querem fazer e tudo mais. Tem muitos filmes em que o próprio diretor de arte assume o papel de cenógrafo também, mas quando é uma pessoa diferente, o diretor de arte que vai aprovar, né, tudo isso e supervisionar esse processo. Agora, quando a gente está falando de locação, são lugares prontos, que já existem e a gente só chega lá e grava. Por exemplo, uma praia, uma floresta, um parque, um lugar que não faz o menor sentido a gente construir no estúdio. Normalmente, o diretor de arte decide essas locações em parceria com o diretor de fotografia, e o cenógrafo dá uma ajeitada no lugar. Por exemplo, decidiram alugar uma mansão linda para gravar ao invés de construir uma do zero. O cenógrafo então vai anotar quais móveis que estão ali que a gente pode aproveitar, quais outros que ele quer comprar ou alugar para botar ali dentro para fazerem as cenas. Aí o cenógrafo vai pegar essa lista de objetos necessários ou para locação ou para o estúdio e passar para o aderecista ou produtor de objetos, que é o responsável pelos objetos ou por qualquer coisa que precisa ser construída ou que apareça ali na cena. Tem vários tipos de adereço. Podem ser coisas para os cenários, que ficam ali só para compor, tipo um abajur, uma cadeira. E também tem um adereço de cena, que por algum motivo o personagem usa. Tipo, se ele estiver cozinhando, vai precisar de uma faca. Ou se ele está falando no celular, precisa ter um celular. E também tem um adereço de ator, que é uma coisa que o personagem pode ter junto com ele, que faz parte da caracterização. Tipo o bastão da Rey de Star Wars, ou o óculos do Exterminador do Futuro. É uma mistura entre figurino e objeto. E essa pessoa também é responsável pela manutenção desses objetos, então cuidar de tudo, ver se não tem nada que se perdeu ou que está fora do lugar, ou às vezes até ter mais de um objeto igual em fases diferentes. Por exemplo, em Game of Thrones, o Jon Snow tinha várias versões da espada dele. Uma mais perfeita e pesada para os closes e uma mais molenga para cenas de luta, que inclusive a gente até viu em uma cena que aparece ela meio mole. Mas também pode ser que o objeto tenha alguma versão em estágios diferentes. Tipo, o mesmo sofá tem o sofá versão novo, daí tem o sofá depois de ter sido arranhado pelo gato na cena, e depois o sofá arranhado cheio de sangue depois de ter acontecido um crime. Viajei na história, né? Mas deu pra entender. Você já pode ter os 3 sofás prontos.
E já que a gente tá falando de caracterização dos personagens, vamos passar para a parte do figurinista. O figurino é um artifício super importante para a história, porque ele trabalha a essência do personagem de maneira visual, a gente consegue entender melhor. Tem filmes em que a personalidade do personagem muda, e aí às vezes ele muda de figurino ou de penteado também. E também quando tem alguma passagem de tempo, a gente pode reconhecer pelo figurino. Também é uma forma de dar contexto, né, naquele universo ou no tempo que o filme se passa. Em um filme de época, por exemplo, o figurino é super elaborado para ser fiel a tal época em questão. Nesse tipo de filme tem até costureiros especiais para fazerem as roupas originais iguais às da época. Filme de ficção e fantasia também, que não tem roupa do nosso mundo real, tem que ter um time todo criando essas roupas do zero. E também acontece de ter várias versões da roupa, né? Limpa, suja de poeira, rasgada, com sangue, sem sangue, a mesma coisa dos objetos. E junto com o figurino também temos o cabeleireiro, né? A pessoa que prepara o cabelo dos personagens. E às vezes isso precisa de muita criatividade. Às vezes a gente tá num dia muito comum, mas às vezes tem coisas diferentes. Em passagens de tempo também o cabelo é outro ponto importante, porque às vezes ele muda, ou o personagem tem tal corte porque representa algo que tem a ver com a história, ou filme de época, também super importante. E para completar a tríade, né, com o cabelo e figurino, entra a maquiagem, que também pode ser uma função super trabalhosa num filme. Mesmo em um filme ou série que trate de coisas do dia normal, na vida real, óbvio que os atores e atrizes sempre estão mais bonitos do que a gente na vida real, porque sempre tem um maquiador ali para passar pelo menos um corretivo, um pozinho na cara deles. Mas e se a gente tá falando de produções que necessitem de um cuidado muito mais elaborado, como ficção ou terror, aí a gente entra numa parte de maquiagem criativa ou maquiagem de efeito, que é quando os produtos normais de maquiagem já não são suficientes e a gente precisa colocar todo tipo de coisa para essa caracterização. Por exemplo, Jennifer Lawrence como a Mística dos filmes do X-Men. Ela tinha o corpo inteiro pintado e precisava usar umas próteses e tal. E o processo levava umas 8 horas para ficar pronto. Inclusive isso deu uma treta porque a atriz ficou com alergia dos produtos, então depois eles desenvolveram um traje, que ela levava só 3 horas para colocar, mas aí não era maquiagem. E a galera da maquiagem também é responsável por algumas doideiras, tipo sangue que vai aparecer em algum filme de terror, ou quando, sei lá, tem um membro decepado que precisa aparecer. Enfim, claro que se tem muita coisa desse tipo, a gente pode ter uma equipe criada só para criar esses efeitos práticos de corpos ou coisas do tipo. Outro tipo de produção que usa muito maquiagem são os filmes e séries de adolescentes, porque os atores costumam estar numa faixa etária aí que a gente tem muita espinha, né? Nossa, Carol, mas qual o problema de aparecer um ator lá usando uma espinha? A continuidade. Vocês já viram um vídeo de continuidade aqui no canal das funções do cinema? Então, pois é. Não teria problema nenhum se a espinha aparecesse, né, no adolescente no filme. Seria super realista, inclusive. O problema é que se você já teve espinha, e eu acho que já, a espinha muda de cor, gente. Ela muda de tamanho, muda o treco que tá lá dentro, se tá com pus, se tá verde, se tá amarelo. E aí, como que a gente vai manter a continuidade disso? Vocês sabem que o filme quase nunca é gravado na ordem do roteiro. Então a pessoa ia aparecer com uma espinha de um jeito numa cena, daí corta, tá sem espinha, daí corta, tá com a espinha mais nova ou mais velha, então ia virar uma confusão de continuidade. A Emma Stone, por exemplo, já contou que tinha um problema de acne quando estava gravando o filme A Mentira. E além da maquiagem, eles ainda precisaram ajustar um pouco mais o rosto dela na edição. É por esse, entre outros motivos, que é muito comum que algumas séries, né, e filmes usem atores mais velhos interpretando adolescentes. Que, enfim, às vezes não fica muito legal, mas a gente finge que tá tudo bem. E aí chegamos na parte dos efeitos. O supervisor de efeitos especiais é responsável pelos efeitos que vão ser usados no filme. Ele ajuda a idealizar e coordenar como eles serão. E existem 2 tipos de efeitos: os visuais e os práticos. O prático é composto por tudo aquilo que é construído ou real ali na gravação. Ele existe ao vivo, tá? De verdade. Então, às vezes tem bomba, explosão, às vezes tem sangue de verdade, algum aparato pro personagem voar, sei lá, tudo que é diferente, mas tá ali na cena de verdade. Por exemplo, em Mad Max, Estrada da Fúria, quando o guitarrista maluco tá lá tocando e sai um fogo atrás dele, tudo aquilo foi feito de verdade. Eles criaram um sistema de canos e um equipamento, e aí, conforme ele apertava o pedal, o fogo saía. Então, assim, não teve efeito de computador, foi tudo real ali, efeito prático. Um outro tipo de efeito prático é o efeito mecânico, como o tubarão do filme Tubarão, que era basicamente um grande robô. Mas, se esse tubarão tivesse sido feito no computador, seria um CGI, ou Computer Generated Imagery, ou seja, imagens geradas por computador. E aí teria entrado na parte de efeitos visuais.
Os efeitos visuais são todos aqueles feitos na pós-produção, depois de o filme ter sido gravado no computador. Por exemplo, quando usam aquela tela verde, né, o famoso chroma key, e aí o ator fica ali interagindo com nada e depois, na pós-produção, incluem um monstro, sei lá, falando com ele. Ou apenas também pode servir para adicionar só alguma coisinha a mais. E é óbvio que tudo isso também vai para o orçamento, né, porque essas coisas não são baratas, então tem que ficar de olho em tudo isso também. Bom, é mais ou menos isso a parte de arte de um filme, espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários um filme que te impressionou muito nesse sentido, ou que filme que você reparou muito que os objetos do cenário podem fazer uma grande diferença para a história. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de cinema e também aproveita para assistir os outros vídeos dessa lista, dessa série aqui do canal, que é Funções do Cinema. Um beijo!